Um arquiteto romano viaja 2000 anos no futuro para espionar as invenções da sociedade moderna e aplicá-las em seu império com o objetivo de ajudar suas tropas a vencer a guerra. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node React. Hoje nós recapitularemos a história do filme Thermae Romae de 2012, então preparem-se, é hora do recap! No ano de 128 a.C., o imperador Hadrianus é quem governa Roma e ganhou a fama de ser um líder tirano, pois esmagava todos os que se opusessem a ele. Nessa época, os cidadãos gostavam de ir às casas de banho, que ficaram conhecidas como termas. E o imperador se aproveita disso para conseguir o apoio dos cidadãos. Lúcio é um dos arquitetos responsáveis pela construção dessas casas de banho, porém seus projetos estão ficando ultrapassados, o que fez com que ele acabasse sendo substituído por Virtus. Ao ver seu amigo triste após perder o emprego, Marcus o convida para ir até uma das casas de banho da cidade para esfriar a cabeça. Apesar de gostar dos banhos públicos, Lúcio odeia a bagunça que os romanos fazem nas termas, pois acredita que esse deveria ser um lugar para relaxar. Além das arenas de luta, até mesmo os vendedores ambulantes já tomaram o lugar, fazendo com que as termas deixem de ser um ambiente tranquilo. Após entrar na banheira, Lúcio se senta embaixo d'água, tentando pensar numa ideia inovadora para implementar em seu trabalho. De repente, ele avista um buraco no fundo da banheira e se aproxima para verificar o vazamento. Nesse instante, o homem acaba sendo sugado junto com a água e emerge em um lugar completamente novo. Ao ver aquelas pessoas estranhas, Lúcio fica confuso e se pergunta se aquele é o local onde os prisioneiros tomam banho. No entanto, quando presta atenção nos detalhes ao seu redor, o homem percebe que aquela se trata de uma civilização avançada, repleta de acessórios e utensílios que ele nunca imaginou que existiriam. Imediatamente, Lúcio percebe que pode se inspirar naquelas ideias para construir algo inovador para o seu povo. E enquanto ele pensa a respeito de seus projetos futuros, os japoneses tentam ajudá-lo a encontrar suas roupas. Curioso para explorar cada pedaço daquele mundo, o romano entra no vestiário feminino sem nenhuma roupa e causa o desespero das senhoras que estão se trocando lá dentro. De repente, uma delas arremessa um objeto na cabeça de Lúcio e ele acaba desmaiando. Mami é uma jovem mangaka que também está lá dentro e, ao ver o corpo nu daquele homem, começa a desenhá-lo. Porém, não demora muito até que alguns outros caras apareçam e arrastem seu companheiro para fora daquela sala. Quando Lúcio acorda, um dos velhotes entrega uma garrafa de leite fermentado para ele, e o arquiteto fica impressionado com aquele sabor diferente de qualquer coisa que já tenha experimentado. Nessa hora, Lúcio percebe que aquele povo superou a civilização romana em todos os sentidos. Ao saborear aquela bebida deliciosa, o arquiteto se emociona e começa a chorar. Quando acorda, ele está rodeado por seus companheiros romanos, que afirmam tê-lo salvo de um afogamento. Ao ver Marcus, o homem pergunta a respeito da tribo dos Carachatadas, mas seu amigo começa a rir, pois acredita que ele está delirando. No entanto, ao ver a garrafa de leite vazia bem ao seu lado, Lúcio percebe que nada do que viveu foi um sonho. Nos meses seguintes, o arquiteto implementa essa ideia na sua cidade e todas as termas de Roma passam a ter leite fermentado para vender. Certo dia, enquanto toma seu banho ao lado de um idoso, Lúcio escuta o velhote dizendo que gostaria muito de ter sua própria banheira em casa, e Marcus afirma que essa é uma ideia muito extravagante. Quando vai se lavar, o senhor percebe que perdeu seu esfregão e Lúcio mergulha para procurá-lo. Após pegar o objeto, ele é novamente sugado para a sociedade moderna do Japão e surge dentro de uma pequena banheira. Ao analisar o local, Lúcio se pergunta se há algum prisioneiro acendendo fogo para manter aquela banheira aquecida, e logo começa a estudar aquela invenção com o intuito de implementar todas aquelas novas ideias em Roma. Enquanto isso, Mami mostra seus desenhos para a dona de uma editora que zomba do trabalho da jovem e afirma que ela não possui talento suficiente para se tornar uma mangaka de sucesso. Michiko mora com seu pai idoso e afirma que um enfermeiro está prestes a chegar para dar um banho nele. O velhote então se dirige até o banheiro e, ao ver Lúcio, o confunde com seu enfermeiro. Sendo assim, ele pede que o homem esfregue suas costas e, em seguida, usa um utensílio para lavar sua cabeça sem molhar o rosto. Após se deparar com o tamanho avanço daquela população,
Lucius começa a refletir sobre suas novas ideias, e Mami o encontra agachado no banheiro. Ao vê-lo, a jovem corre para pegar seu caderno e o arquiteto acidentalmente acaba espirrando um produto de higiene em seu próprio rosto, o que faz com que lágrimas comecem a sair de seus olhos. Quando Mami retorna, percebe que o forasteiro desapareceu novamente e se sente frustrada por não poder desenhá-lo. Nos meses seguintes, Lucius consegue criar as banheiras domésticas e faz com que elas sejam acessíveis até para a população mais pobre. Dessa forma, os idosos de sua cidade não precisam mais frequentar os banhos públicos e podem relaxar em suas próprias casas. Agora que ele se tornou oficialmente o arquiteto número 1 de Roma, Livia faz um banquete para comemorar e afirmar que depois do jantar, deseja ter uma noite íntima com seu marido. O maior sonho da mulher é ser mãe, porém como Lucius está sempre trabalhando, ela ainda não conseguiu engravidar. No entanto, o arquiteto se sente culpado por ganhar os créditos em cima das invenções de outra civilização, e não fica nem um pouco animado para passar a noite com sua esposa. Ao perceber o desinteresse do homem, Livia se sente frustrada e vai para o quarto chorar. Nesse momento, um mensageiro bate à porta e informa que o imperador deseja ver Lucius imediatamente. Naquela noite, Adrianus elogia o trabalho que o arquiteto vem desempenhando nos últimos anos, e em seguida, mostra para ele o novo projeto em que esteve pensando. O imperador então dá para Lucius a difícil missão de construir um terma grandioso a céu aberto, e ele promete que não irá decepcioná-lo. Alguns anos mais tarde surge a Vila Adriana, que foi inteiramente projetada pelo imperador e executada por Lucius. Após realizar o maior projeto de sua vida, ele recebe mais uma missão de Antoninus, o assessor do imperador, que pede que ele construa mais um banho público para a população. Com medo de não atender às expectativas do imperador, o homem cogita a possibilidade de tentar ser enviado de volta para a tribo dos caras achatadas, em busca de novas ideias. No entanto, antes que pudesse chegar à banheira, ele acaba caindo dentro de um lago e se teletransporta para uma loja de móveis, onde Mami trabalha atualmente. Enquanto ele aproveita a banheira de hidromassagem, o supervisor expulsa aquele homem de sua loja, mas Lucius o empurra para longe e começa a torcer sua roupa, que está encharcada. Envergonhada por toda aquela situação, Mami entrega um roupão para que ele possa cobrir seu corpo, e o arquiteto dá uma moeda para a jovem como pagamento para que ela o guie por aquela civilização. Quando o gerente da loja aparece, Mami tenta esconder o forasteiro, mas Lucius insiste em entrar numa banheira, e após contemplar aquele belo trabalho, caminha até o banheiro. O arquiteto fica surpreso ao ver a tampa do vaso sanitário se levantando sozinha, e após fazer o que precisava, aciona acidentalmente a cânula que espirra água para limpar seu traseiro. A sensação provocada por aquele jato de água é tão relaxante que faz com que Lucius comece a chorar, e mais uma vez ele desaparece. Dessa forma, o gerente da loja não consegue encontrá-lo. Alguns meses depois, a banheira de hidromassagem se torna realidade no Império Romano, e o vaso sanitário que dispara jatos de água também. Graças a todas essas inovações, o arquiteto é promovido pelo imperador e corre para casa com o objetivo de compartilhar a novidade com sua esposa. Porém, ao chegar lá, ele encontra Livia na cama com Marcos e percebe que não é possível confiar nem mesmo em seu melhor amigo. Após tentar a vida na cidade grande como mangaka, Mami aceita o fato de que seu sonho nunca se transformará em realidade e decide voltar para casa de seus pais. Chegando lá, a jovem logo começa a trabalhar para ajudar sua mãe a manter o lugar em ordem e conversa com os velhotes enquanto limpa o local onde eles costumam tomar seus banhos. Com a ajuda deles, Mami conseguiu desvendar de onde veio aquela moeda que Lucius entregou para ela. Quando descobre que o artefato veio diretamente do Império Romano, a jovem começa a estudar absolutamente tudo sobre a história da Roma Antiga. Depois de ter sofrido uma grave desilusão amorosa, Lúcio se trancou em sua casa por vários dias, enquanto bebia para tentar esquecer as graves traições que sofreu. Algum tempo após seu desaparecimento, Antoninus o encontra em sua casa e pede sua ajuda para consolar o imperador, que está em luto profundo por ter perdido seu único filho. No Japão, Mami compartilha suas descobertas com os idosos, que vivem na pensão de sua mãe,
quando seu pai aparece e diz que pediu para um de seus colegas analisar as vestes que Lúcius estava usando quando apareceu na loja onde a jovem trabalhava. Após avaliá-las, seu amigo afirmou que aquelas roupas vieram diretamente da Roma Antiga e possuem mais de 2000 anos. Mais tarde naquele dia, Mamushka mostra para Mami a foto do seu futuro noivo, o qual ela mesma arranjou para sua filha. O rapaz é filho e herdeiro do dono do Hotel Itami, e a mulher afirma que ele é a melhor opção para a jovem no momento, já que ela terá que fechar a pensão, pois não está dando conta de pagar todas as contas. Ao ouvir isso, seu esposo fica em choque, pois ele também não sabia dessa informação, e Mami, preocupada em ser uma boa filha, decide acatar os conselhos de sua mãe. Durante a noite, enquanto caminha pelo jardim da cidade ao lado de Antônios, Lúcius avista Seiônios tentando seduzir uma dama da corte, e por sorte aparece a tempo de impedi-lo. Antônios então revela que o demente é extremamente mal visto pelas mulheres, e pelo que dizem, ele será o próximo imperador, já que o filho de Adrianos faleceu. Depois de dizer isso, o assessor leva Lúcius para verificar a grande terma do palácio, que já está descuidada devido ao tempo que não é usada. O arquiteto então entra na água para tentar abrir o ralo e esvaziá-lo, quando repentinamente ele aparece na jaula de um crocodilo. Coincidentemente, Mami está no zoológico nesse momento, ao lado de seu futuro noivo, quando percebe que Lúcius está preso e Noboru o ajuda a se libertar. Enquanto ele vai pegar algumas roupas para o forasteiro, Lúcius carrega Mami para longe e pede para que ela o guie novamente para que ele possa desvendar os mistérios daquele mundo. Quando chegam a uma plantação, o arquiteto devora uma banana pela primeira vez e fica maravilhado com o delicioso sabor daquela fruta. Imediatamente ele começa a planejar uma forma de cultivá-la em Roma, e Mami o leva para conhecer o que há de melhor na sua cidade. O casal está numa loja praticando tiro ao alvo quando Lúcius avista um pequeno macaco roubando sua banana e decide correr atrás dele. Quando chega no meio da floresta, o arquiteto avista uma grande banheira ao ar livre e se lembra da missão que recebeu de Adrianos, o qual o incumbiu de construir algo parecido na cidade de Roma. Enquanto desfruta de um banho relaxante, Lúcius avista a casca de banana flutuando e vai atrás dela. Novamente, quando acorda, o homem está de volta ao seu mundo e Antônio nos revela que ele quase se afogou. Pouco tempo depois, o arquiteto consegue plantar o fruto que trouxe do Japão e constrói uma terma ao ar livre para o seu imperador. Nos 3 anos seguintes, o Império Romano lutou uma árdua batalha contra os bárbaros, que vivem nas margens do extremo norte do rio Danúbio. Durante esse período de guerras, Adrianos ficou doente e enviou uma carta para Lúcius através de um mensageiro. Por meio dela, o imperador informa que pretende indicar Seiônios como seu sucessor e pede que o arquiteto construa uma grande casa de banhos para o público em seu nome. Dessa forma, a população irá apoiá-lo como seu novo líder. Após ler essa carta, Lúcius vai falar com Seiônios e o encontra novamente tentando seduzir outra jovem da cidade. O arquiteto então se recusa a realizar a obra a qual foi incumbido, e o demente afirma que se ele fizer isso, estará agindo contra a vontade do imperador, o que é considerado um ato de traição digno de ser punido com a morte. Abalado por essas palavras, Lúcius está prestes a retornar para casa quando é surpreendido por Virtus, um engenheiro que por causa dele não consegue mais nenhum trabalho na cidade. O homem está furioso e ataca Lúcius com uma faca, porém o arquiteto consegue se defender e derruba a lâmina de suas mãos. Nesse instante, Virtus o derruba dentro de um poço e ele acorda na pensão que pertence à mãe de Mami. Como está ferido, os idosos o colocaram deitado sobre um piso aquecido, e quando acorda, Lúcius é levado para tomar banho nas fontes naturais que ficam ao redor daquele lugar, pois os minerais presentes na água podem ajudá-lo a cicatrizar suas feridas. Ao ver as cicatrizes nas costas daqueles homens, Lúcius conclui que aqueles sejam veteranos de guerra e fica impressionado com o fato de ainda estarem vivos depois de sofrer tantos golpes.
Depois de experimentar ovos cozidos pela primeira vez, o arquiteto toma uma dose de saquê e o efeito do álcool em sua boca faz com que ele pense ter sido envenenado. Imediatamente, Lúcio sai da água e caminha com dificuldade por aquele local até encontrar Mami, que joga um pouco de água em sua boca com o objetivo de neutralizar a ação do veneno. Imediatamente, o homem percebe que está curado e a jovem revela que aquela água possui efeito desintoxicante. Desde que viu Lúcio pela última vez, Mami se dedicou a aprender latim para poder se comunicar com ele, e pela primeira vez, o casal consegue conversar. No entanto, o arquiteto está sob o efeito do álcool e ambos acabam caindo abraçados na banheira. Ao acordar, ele se depara com Seiônios e o homem pergunta quem é a mulher que está ao seu lado. Nesse momento, Lúcio percebe que Mami foi enviada para Roma junto com ele, e o herdeiro demente começa a arrastá-la para sua casa. Porém, Antônio aparece para impedi-lo e obriga Seiônios a libertar a jovem. Então, o demente aceita sua derrota, mas antes de ir embora, promete que se vingará dele. Em seguida, Antônio nos pergunta se Lúcio irá construir o terma em nome de Seiônios, e o arquiteto afirma que se recusará a fazer isso. Sabendo que será expulso da cidade e obrigado a servir na guerra, ele começa a arrumar sua bagagem para partir, mesmo após os conselhos de Mami. Ela sabe que se Lúcio entrar no campo de batalha, irá morrer. Então corre pela cidade atrás dele, mas não consegue encontrá-lo. Enquanto está sentada no chão, Mami escuta o anúncio do novo governador da província de Panônia e descobre que Antônio foi o escolhido. Enquanto isso, na pensão de Mamusca, os velhotes avistam um chapéu de Mami flutuando na banheira e começam a acreditar que a jovem se afogou. Nesse instante, seu pai pula na água para tentar salvá-la e começa a ser sugado para o fundo. Na tentativa de ajudá-lo, seus amigos vão atrás dele e todos acabam sendo enviados para Roma. Antes de ser enviado para a guerra, Lúcio é levado até a tenda do imperador e Adrianus tenta convencê-lo a cumprir sua tarefa. No entanto, o arquiteto está disposto a morrer para defender seus princípios. Então o imperador o agradece por todos os serviços que ele prestou ao império, mas afirma que nunca mais deseja vê-lo. No caminho de volta para casa, Lúcio encontra um local perfeito para a construção de um banho público, cuja água possui as mesmas propriedades curativas que ele encontrou no Japão. Mais tarde, quando chega em casa, o homem é recebido por Mami, que demonstra estar aliviada por saber que ele está vivo. Após abraçá-lo, a jovem informa que Antônio partirá para a província de Panônia, onde ficará pelos próximos 5 anos. Imediatamente, Lúcio percebe que essa decisão foi influenciada por Seiônios, que quis se vingar de Antônio por tê-lo confrontado. Ao ouvir isso, Mami descobre que acabou de alterar o curso da história, pois o certo seria Seiônios ser enviado para Panônia, onde morreria como vítima da peste e Antônio assumiria seu lugar como herdeiro do imperador. Então, para impedir que Antônio seja enviado como governante, Lúcio decide fazer uma nova visita ao imperador e afirma que mudou de ideia a respeito de construir um terma em nome de Seiônios. Segundo ele, Antônio sugeriu que o arquiteto construísse uma casa de banhos no acampamento para os soldados, já que há fontes minerais naquele local que são eficientes em cicatrizar feridas. Dessa forma, os soldados romanos poderão se recuperar para garantir sua vitória na guerra. Após dizer isso, Lúcio consegue o apoio de Adrianus para realizar o projeto, que, segundo ele, foi ideia de Antônio. Nas semanas seguintes, o arquiteto trabalha arduamente, junto com os prisioneiros, na realização de seu maior trabalho. Apesar de gastarem várias horas no projeto, eles não conseguem ver grandes avanços, o que deixa Lúcio muito frustrado, quando avista os soldados levando alguns idosos como prisioneiros e logo os reconhece. A jovem se desespera ao ver seu pai e seus amigos aprisionados e tenta explicar para eles onde estão. Quando percebe que sua filha está ajudando na construção de um banho termal, o velhote se oferece para ajudar e todos os seus companheiros são libertos para atuar ao lado de Lúcio. O grupo trabalha em conjunto para construir o maior termas que já viram, e mesmo sabendo que não receberão absolutamente nada por seu trabalho, os velhotes prestam o serviço com alegria. Dessa forma,
forma, em poucas semanas, várias tendas de recuperação são construídas ao redor do acampamento e uma banheira termal é formada para auxiliar no tratamento dos soldados feridos. Após vários meses de batalhas incessantes, os romanos finalmente venceram a guerra e os velhotes passaram a ser vistos como heróis pelos soldados. Numa noite após a guerra, os idosos se reúnem ao redor de uma fogueira e Mami se senta ao lado de Lúcio a alguns metros de distância. De repente, o vento faz com que brasas se espalhem para todos os lados e os velhotes desaparecem após começarem a lacrimejar. Mami está tão feliz por ter um momento a sós para conversar com Lúcio que nem percebe o que aconteceu. Então, quando o arquiteto a agradece por toda a ajuda que ela prestou ao Império, a jovem começa a chorar e nota que seu corpo está desaparecendo. Nesse instante, Lúcio percebe que está acontecendo com ela o mesmo que houve com ele, pois todas as vezes em que derramou lágrimas no Japão, ele foi enviado de volta para casa. Agora é a vez de Mami deixar Roma e Lúcio promete que eles se encontrarão novamente. De repente, o arquiteto se vê sozinho em meio à floresta e nesse momento percebe o quanto sentirá falta de sua amada. Já é noite quando a jovem e sua família retornam à pensão, e apesar de terem vivido vários meses em Roma, não se passou um único dia no Japão. Um mês após vencer a guerra, Adrianus promoveu um evento para agradecer a todos os soldados que estiveram em batalha, e faz uma homenagem especial para Antoninus, que teve a ideia de construir banhos termais no acampamento para ajudar na recuperação dos feridos. Como agradecimento, o imperador afirma que concederá o desejo de Antoninus e enviará outra pessoa para a província de Panônia. Dessa forma, seu assessor poderá permanecer em Roma. Nesse dia, Lúcio também é honrado como o arquiteto que executou o projeto e aceitou os agradecimentos do imperador em nome de todos que o ajudaram a realizar aquele trabalho. Nos anos seguintes, após a morte de Adrianus, Antoninus ascendeu ao trono e o império viveu um longo período de paz durante seu reinado. Já Seionius não teve a mesma sorte, pois assumiu o posto de governador de Panônia e morreu após ser contaminado pela peste na província. Pela construção de inúmeras casas de banhos inovadoras, Lúcio foi lembrado como um famoso arquiteto, e ninguém mais soube o que aconteceu com ele após a guerra. Depois de tudo que viveu em Roma, Mami decidiu escrever uma nova história em quadrinhos, e dessa vez conseguiu a aprovação de uma editora para publicá-la. No caminho de volta para casa, ela escuta um barulho vindo do rio e logo percebe que Lúcio retornou para cumprir sua promessa. Pessoal, o que vocês acharam dessa história? O que fariam se pudessem viajar para Roma Antiga? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!